primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, que gentilmente abriram espaço na agenda de vocês para que pudesse estar conosco mais uma vez aqui, nesta reunião que tem um caráter de trabalho, onde nós vamos abordar alguns assuntos pertinentes ao Sistema Municipal de Educação e que, na nossa ótica, é importante que a gente faça esse diálogo. Como disse na primeira reunião que nós tivemos de trabalho, é fundamental nós dialogarmos, conversarmos, trocarmos informações, porque a construção ela se dá no coletivo. Individualmente ninguém constrói nada. Então é necessário que a gente faça isso. Só para a gente abrir os trabalhos, eu vou pedir que rapidamente cada presidente, cada conselheiro falasse no máximo uns 2 minutinhos, para a gente procurar dar celeridade na nossa reunião e que ela não delongasse muito tempo, porque, como eu disse a vez passada, a reunião que demora muito tempo, ela acaba sendo improdutiva. Então vamos tentar ser rápido na nossa fala aqui. Eu vou pedir ao professor Júnior Cross, que é presidente da Câmara de Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação, que ele faça uso da palavra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. De alguma forma, só agradecer a presença de vocês, parabenizar o nosso presidente pela iniciativa. Eu acho que o Luiz tem, não diria inaugurado, mas pelo menos fortalecido um trabalho de conscientização, tanto interno do Conselho como externo, de que nós somos um sistema e que vocês, como as pessoas que possuem, as instituições que possuem a concessão para a oferta da educação, estão inseridas nesse sistema. Eu acho que isso é uma conscientização fundamental de todas as partes, né, ter essa conscientização para nós podermos fazer um trabalho mais integrado e com resultados mais positivos para as nossas crianças. Boa tarde. Pedir à professora Deise, que representa o presidente da Câmara do Ensino Fundamental, conselheiro Oswaldo, que não pôde estar presente, que fizesse uso da palavra. Uma boa tarde, né? Sou conselheira do segmento do ensino fundamental. Quase que a gente não atende a educação infantil, porque a Câmara da Educação Infantil é da outra equipe. Mas é um prazer estar com vocês aqui, né? É muito prazeroso a gente poder estar em contatos, né? E para a gente poder estudar um pouquinho, porque vai ter umas mudanças, né? Então a gente precisa estar bem informado. E que a gente tenha uma boa tarde maravilhosa. Obrigado, Deise. Passar a palavra para a conselheira Carmen Sinira, que é representante da professora Jordana, que é a nossa vice-presidente. Então, nesse ato, ela representa a professora Jordana aqui. Carmen Sinira, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco, numa discussão muito pertinente à educação, né? E principalmente num sistema em que não é possível dividirmos, né? Quem é criança em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, né? E o que afeta as crianças nas nossas unidades é um compromisso da sociedade. E eu acho assim pertinente e fundamental esse diálogo enquanto sistema. Precisamos entender como as nossas crianças vivenciam a infância neste momento e tentar minimizar dores, sofrimentos e muitas preocupações. É uma infância de um tempo moderno, situações que nós ainda não damos conta de lidar com elas. Nesse sentido, também somos aprendizes desse novo momento. E penso que o diálogo ele é fundamental para encontrarmos meios, mecanismos, estratégia de lidarmos com as crianças e para que elas sejam felizes na sua infância também. Que tenhamos uma boa tarde de trabalho.
Professora Zileide, diretora de ensino da Secretaria Municipal da Educação, e nesse ato representando o secretário municipal, Dr. Alex Passos. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né? E dizer que para a gente é uma satisfação muito grande, tem sido assim, junto com o professor Luiz, tem feito esse chamamento para a gente, da gente pensar, porque culturalmente nós não pensamos em sistema, né? A gente geralmente pensa na rede municipal. E o professor Luiz, né, com esse grupo que a gente tem no Conselho, ele tem feito sempre esse chamamento. Exemplo disso é quando nós estamos fazendo os trabalhos do Plano Municipal de Educação, onde foi um grande exercício para todos. Porque o cidadão realmente é esse ser. Ele não quer saber se ele está sendo atendido pela rede pública, pela rede municipal, estadual ou particular. Ele quer o quê? Ele quer uma educação de qualidade. Então, eu penso que esse é um exercício que cada vez mais nós temos que nos fortalecermos. E o que está apontando para a gente? Os resultados apontam cada vez mais. Quer dizer, não adianta só a rede municipal ter bons resultados. Se a rede particular também não tiver bons resultados, ou vice-versa. Só a rede particular estar bem e a rede estadual e municipal não estar bem. Então, assim, em termos de qualidade, de ensino, todos nós temos que estar bem. E nesse momento, quando a gente vem nessa discussão que a professora Cilia está falando, dessa nova perspectiva da educação infantil, que é a primeira etapa, né? E muito importante, eu não vou dizer a mais importante, mas ela é muito importante da educação básica. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho com as nossas crianças nessa primeira etapa, já é meio caminho andado para que eles tenham sucesso na vida escolar e na vida pessoal deles, né? Então é isso, desejar assim, um bom trabalho para todos vocês. O secretário está em uma outra agenda, mas assim, pediu para deixar aqui com vocês um abraço e desejar sucesso nesse trabalho que está iniciando. É a primeira do ano? Ah, já é a segunda? Olha, vocês estão caminhando de gelo, né? Então, assim, bom trabalho para vocês. E é um prazer, mais uma vez, recebê-las e recebê-los aqui na nossa secretaria. Obrigado, Zileide. Eu também vou usar os 3 minutos, tá? Mas eu não passei, Tá bom. Bom, gente, eu já agradeci a presença de vocês. O Conselho Municipal da Educação, ele trabalha com exatamente aquilo que eu acabei de falar, educação. E, infelizmente, trabalhar a educação no terceiro mundo é muito complicado. Tá? Eu acho que vocês já me ouviram falando isso. É muito complicado. E um grande problema que nós temos é que as nossas propostas de educação, as políticas de educação, que deveriam ser políticas de Estado, são políticas de governo. E esse é o grande erro que se comete neste país. Basta ver o que está acontecendo hoje com o Ministério da Educação neste momento que nós estamos vivendo. Uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desorganização, ninguém sabe, ninguém viu. E a educação, que é o bem mais importante de um país, porque é ela que constrói um país, é ela que constrói as inteligências, é ela que dá a ciência, é ela que dá todo o respaldo para que um país possa crescer, não só economicamente, mas também socialmente. E, lamentavelmente, nós vemos aí, nesses últimos 3 anos, a educação pública sendo dilapidada, sendo desconstruída. E isso é muito grave. Sem nenhum viés ideológico, é preciso que a gente pare, faça uma reflexão e ver aonde cada um de nós pode contribuir para que esse país tome o rumo que está escrito nas estrelas e que é dele. Espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que a educação nesse país seja prioridade. Hoje não é. Cortar 30% na educação básica significa falir todos os municípios do país.
99%, 98%, tá, paga os profissionais da educação da rede pública com o Fundeb. Quando você corta essa verba, você acaba com a verba de financiamento da educação para pagamento de recursos humanos. Então isso é muito grave. Não vou nem falar das universidades, dos cortes de mestrado, doutorado, de pesquisa, etc, etc. Ainda bem que vocês têm concessão para fazer esse trabalho bonito que vocês fazem. É o que ainda está, digamos assim, ajudando que esse país não naufrague nesse mar de ignorância. Então, eu gostaria só de dizer isso para vocês e agora vamos trabalhar. Antes eu quero fazer uma correção de um erro que eu cometi na primeira reunião que nós tivemos. Tá? Eu quase apanhei. É que, apesar de estar no script, eu não apresentei a equipe técnica, a assessoria técnica do nosso conselho. Tá? Eu até tive que ir direto embora, nem passei para pegar meu carro. Então vamos lá. Vamos aqui da esquerda para a direita. Aqui nós temos aqui o professor Hildervan, nosso assessor técnico, e daqui a um pouquinho vocês vão conversar com ele também. A Arlete, também nossa assessora técnica. Tá? O João, aqui na nossa frente, também assessor técnico nosso, acho que alguns vocês devem conhecer. A professora Maria Auxiliadora, mais conhecida como Dora, também que faz parte da nossa assessoria técnica. Aquela que está ali ao lado daquele senhor de cabelo branco é a Anne. Tá? Nesse momento ela está na posição de secretária executiva, que a nossa secretária está de férias. E o senhor de cabelo branco é o Serginho. Acho que todo mundo também conhece esta figura. E cadê? A Maria, também nossa assessora técnica, e nas horas de folga ela assume o posto de fotógrafo. Tá? Posto isso, não esqueci ninguém, Anne? Não? Conselheiro que chegou agora. Cadê? Tá aqui, Mauro Heleno. O professor Mauro Heleno é conselheiro da representante dos gestores e compõe a Câmara de Educação Fundamental. Tem cadeira daí? André também é nosso conselheiro, representando o CINEP e compõe também a Câmara de Educação Fundamental. Vamos aos trabalhos. Nós pedimos essa segunda reunião com vocês, primeiro porque nós prometemos que íamos realizar. E esse vai ser a nossa forma de trabalhar. A nível de informações gerais, tá? Nós vamos pontualmente tocar em alguns assuntos. Uma das questões que a gente tem implementado dentro do Conselho Municipal de Educação é não só se reservar ao trabalho de apreciar e dar parecer em processos, mas tentar trabalhar a educação de uma maneira mais completa. E quando nós falarmos aqui em ciência, em corte de verbas, em tudo isso, nós, no Conselho Municipal de Educação, pensamos diferente e fazemos diferente. E no ano de 2018, nós, numa conversa entre eu e o professor Júnior, ele me colocava a ideia de nós criarmos uma revista na área da educação. Eu comprei a ideia na hora e disse: Júnior, vamos embora. Você topa? Eu já topei. E a revista está aí. Eu vou passar para o Júnior, que é o nosso diretor, como é que chama, diretor? Editorial. Ele é o nosso diretor editorial da revista. E ele vai passar as informações para vocês sobre a revista, o que é, como é que é, onde é que está, etc. Isso nós estamos adiantando o lançamento da revista, tá? A revista ainda não foi lançada. O professor Gilei está pedindo que tem que se retirar, nós vamos permitir dessa vez. Então, como o nosso presidente abordou, a nossa proposta era que nós tivéssemos, pelo Conselho, uma revista online, semestral, e que pudesse ser um espaço de construção ou de divulgação
dos trabalhos produzidos por profissionais da área da educação, especialmente aqui do nosso estado, embora os editais estarão abertos em nível nacional. Nós tomamos o cuidado de lançarmos uma primeira edição, que é essa que a gente vai estar apresentando para vocês. É uma edição especial, e a gente fez assim porque a nossa intenção é que essa revista ela consiga ser classificada pela CAPES como Qualis. Então, para poder, já dando o primeiro volume, a gente obedecer às exigências e conseguir o ISSN, que é o primeiro cadastro que uma revista tem, né, para se tornar uma revista científica, nós tínhamos como pré-requisito de ter todos os artigos assinados, pelo menos por um mestre ou um doutor. Então, nós tomamos esse cuidado, pedimos colaboração para alguns amigos e conseguimos esses artigos e estamos preparando, então, para este lançamento. A revista, na verdade, está pronta, a gente está agora nos ajustes finais da parte de informática. A revista, este primeiro volume vai ter esta capa, como é uma edição especial, nós tomamos como tema, né, os 300 anos. Mas, na verdade, o desenho será sempre esse. A cor aqui não está ajudando muito, ela é cor azul. E o mapa, ele será constituído de um mosaico de fotos, dependendo do tema da revista. Então, a cada semestre, a revista terá um tema. Ela está dividida em duas partes. Uma parte do tema, que é um dos movimentos que a gente está tendo na educação naquele período, e uma outra parte de artigos livres, que vocês também poderão, como vocês, ou os profissionais que trabalham com vocês, poderiam estar encaminhando. É claro que no edital, em cada edital, tem as regras, os temas, a formatação de cada um dos artigos. Só para dar um gostinho, aqui, também não. Tinha deixado um outro arquivo aqui aberto. A gente tem aqui os temas que estarão sendo abordados neste primeiro tema. Então, ali, para vocês verem que ficou um tema bem diversificado. Ecologias feministas de saberes, discursos e práticas emancipatórias pós-abissais, integrações e políticas educacionais, vivência, confrontos e potencializações, dimensões educacionais da América Latina no pensamento pedagógico de Paulo Freire e Anísio Teixeira, educação nas constituições do Brasil, uma descrição panorâmica, política social, direitos e cidadanias no capitalismo, visibilizações social da exploração sexual de crianças e adolescentes na região metropolitana de Cuiabá, literatura afro-brasileira, multiculturalismo na Escola Estadual Quilombola, reunidas na Cachoeira Rica, história de cultura afro-brasileira e africana e o currículo da educação básica, o processo de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Educação, breve histórico do PNE 2001-2011 e premissas do PNE 2014-2024. Então, esse é o conjunto da primeira edição. Mas o nosso objetivo maior é trazer para vocês o site da revista vai ser este aqui. Ele não está pronto ainda, aquelas imagens todas terão que vir para cá, né? Mas o que a gente está querendo trazer para vocês aqui é basicamente essa notícia que já está sendo, já vai sair assim, a revista saindo no primeiro dia já vai estar junto. Nós já estamos organizando o primeiro volume, né? Então, a partir da série histórica semestral. O tema vai ser BNCC, reflexões e questionamentos, e os artigos podem ser entregues até dia 17 de novembro. E aí depois, o site estando disponibilizado, vai ter lá as regras de como produzir esse artigo. Mas quem gosta de escrever ou pretende escrever algum artigo científico, nós ficamos aí fazendo o convite para que escrevam sobre BNCC, para fazer parte do dossiê específico, ou um outro assunto, alguma outra experiência que vocês queiram divulgar, também dentro do critério de artigo científico, para outra parte. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Só para fazer jus, gostaria que você falasse do nosso companheiro que compõe com você o Com conselho. certeza. Então, se o senhor me permite, deixa eu voltar aqui. Um dos nossos maiores colaboradores nesse processo é o professor, deixa eu pegar o nome completo dele aqui, porque a gente tem relações de amizade e você vai pegando sempre o Rosemar Eurico Coenga, tá? É um profissional também conhecido na área da educação, né? Funcionário público, professor de algumas universidades aqui em Cuiabá, tem sido um grande parceiro. E já que ele me permitiu, já vou extrapolar um pouquinho e quero dizer para vocês, os artigos que vocês escreverem, para saber se eles estão dentro das normas da revista ou não, serão analisados por aquelas pessoas que estão ali. Vocês devem conhecer algumas, são pessoas de renome na área de educação, que fazem um trabalho voluntário conosco, né? Então vocês mandam o artigo para nós, nós encaminhamos o artigo e eles vão analisar se está dentro da BNT, vão analisar a coerência do artigo, fazer aquela avaliação inicial para dizer se o artigo vai estar sendo publicado ou não. Então, considerando esse primeiro volume, considerando o nosso conselho editorial, a gente acredita que temos grandes chances de tornar essa revista uma revista Qualis no futuro não muito distante. Obrigado, professor Júnior. Todo esse trabalho ele foi feito para vocês. Está à disposição de todo o sistema. Não se sintam encabulados em nos procurar e apresentar os seus trabalhos. É importante dizer que esse trabalho feito pela nossa equipe, a nível de conselhos municipais, nós temos em torno de 5.584 municípios, se não é isso, é perto disso. 5.648? Então tá. Em praticamente 90% dos municípios existe o Conselho Municipal de Educação. E dentro deste conjunto todo de conselhos, nós temos apenas 2 conselhos que têm uma revista na área da educação e científica. Nós somos o terceiro conselho do país que se aventura a estar lançando e manter uma proposta arrojada como essa de ter uma revista. Tá? Isso tudo para dizer que o trabalho que os companheiros estão fazendo, não é o presidente, mas é os companheiros que a gente tem, que estão fazendo um trabalho arrojado e de uma iniciativa de bandeirantes aí, tá? Bom, o Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá, eu alertava a vocês na primeira reunião que nós precisávamos conversar e iríamos conversar nesse segundo semestre sobre a questão da BNCC. A BNCC, houve uma discussão nacional, passou por uma definição no Conselho Nacional de Educação, foi aprovado, virou lei, veio o ano passado, em 2018, para uma discussão a nível estadual, ela foi feita, definiram uma proposta de currículo para Mato Grosso e agora nós entramos naquele período que é a questão de nós discutirmos a questão da BNCC no nosso sistema. Por que uma nova discussão, Luiz? Não é uma nova discussão. É a discussão que cabe ao nosso pedaço. Porque tudo que foi visto sob a ótica do geral se tirou na BNCC nacional. Então aquilo que tem que ser, que é obrigatório de se dar do Oiapoque ao Chuí, a nacional teve essa ótica e olhou para isso. Tudo aquilo que é necessário se trabalhar a nível de Mato Grosso deve ter sido tirado. Eu não participei dessa discussão, acompanhei de perto, analisando, estudando todas as propostas que foram emitidas pelas comissões, mas não participei diretamente. Deve ter sido tirada, e isso foi feito, a discussão, a nível de Estado. Agora, nós precisamos contemplar o nosso sistema, e para isso é que nós formamos uma comissão no Conselho Municipal de Educação que vai coordenar este processo de discussão, de acompanhamento, de ouvir, de buscar todas as estratégias e metodologia para que a gente possa ouvir vocês.
nós não podemos simplesmente aprovar uma proposta de matriz curricular que vem a nível nacional e de estado porque foi aprovado lá. Nós precisamos olhar porque cada um de vocês que representa aqui uma instituição educacional tem o seu projeto político-pedagógico e foi criado com esse olhar. Às vezes, aquilo que nós trabalhamos a nível de Cuiabá não é o que é trabalhado lá em Sinop, Sorriso, até porque a cultura é diferente. Então, é com esse olhar que nós precisamos entender o porquê desse trabalho de debate da proposta curricular que foi apresentada ao Mato Grosso. E é nesse sentido que nós vamos estar encaminhando esse debate para poder ouvir. Nós sabemos que existem trabalhos maravilhosos nas nossas instituições educacionais aqui de Cuiabá. Nós temos conhecimento. E eu começo a conhecer cada um deles. Eu disse para vocês que eu estaria visitando as unidades educacionais privadas e municipais e estou fazendo. Eu já tive a oportunidade de visitar 35 unidades e a gente continua nesse processo. Então, para atender a cada instituição, para que ela possa colocar lá na BNCC, na parte que nós chamávamos de diversificada, é que nós vamos fazer esse debate. As propostas que vêm, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A rede pública municipal construiu uma proposta de política pública e está trazendo essa proposta para o debate. Assim como cada instituição, agora há pouco teve a ANAC, né? A ANEC fez aí um encontro nacional aqui, eles têm a proposta deles. Assim como cada um de vocês, cada unidade tem o seu projeto político-pedagógico. Então esse é o objetivo pelo qual nós vamos estar ouvindo vocês. Porque nós, enquanto Conselho Municipal de Educação, não poderíamos simplesmente receber a proposta do Estado, carimbar e passar adiante. O nosso papel é um papel de fazer o debate, de ouvir e de sentir aquilo que vocês entendem e propõem. Então agora nós vamos fazer esse trabalho e pretendemos lá pelo mês de outubro fecharmos a discussão para que a gente, numa audiência pública, possa aprovar a nova proposta de matriz curricular para o município de Cuiabá. Essas são as informações da BNCC. Dizer para vocês que no dia 13, o Conselho Municipal de Educação, aqui mesmo, está trazendo o Dr. Júlio, que é presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional. É uma instituição ligada à OAB, à ABRAD, e nós vamos enviar os convites para vocês, não vai custar nada, 0800, e nós estaremos trazendo o Dr. Júlio para que ele fale sobre o direito educacional, que é algo importante e fundamental para a gente. Eu tenho já um longo tempo como profissional da educação e essas questões de direitos na educação, são poucas pessoas que dominam a legislação educacional. E a gente teve a oportunidade de participar no Congresso Nacional da ABRAD e conseguimos trazer para cá esse evento. Na verdade vai ser uma palestra e também estaremos nesse dia dando posse à diretoria da seccional da ABRAD no Mato Grosso. Então estão todos convidados a participar. Dia 17 de julho, vocês receberão também, nós estamos trazendo o professor César Calegari. Acho que vocês devem conhecer ele. Foi membro do Conselho Nacional de Educação, tem um trabalho grande nessa área. Vai estar vindo para a gente poder discutir a conjuntura educacional no país, entre outros assuntos como o homeschool, o projeto da Dorinha que está aí, enfim, uma série de questões que a gente vai estar trabalhando. Então, nesse sentido, o Conselho vamos procurar estar fomentando esse trabalho. Agora vamos ao ponto. E aí eu quero convidar o nosso assessor técnico, o Dervan, para que venha para cá.
Não, antes, falar duas coisas rapidinho. Pode vir, Devan. Falar duas coisas rapidinho. Vocês estão vendo que o nosso site está aqui. Algumas pessoas têm dificuldade de achar a unidade. Alguém está no... Entra aí, Devan. Entra lá na unidade, nas unidades educacionais. Aí, vai lá nas... Isso, privadas. Clica aí. Vai aparecer lá, ó, gente. Aí, clicando lá, clica aí, Devan. Em cima. Não, esse é o cadastro, é o de cima. Esse aqui é o cadastro que nós estamos solicitando que vocês preencham para que a gente tenha todas as informações. Aí. Essa lista, ela vai ser atualizada agora. Essa é a lista de todas as unidades educacionais, aonde ali está colocado a situação de cada unidade. Hoje, qualquer pai, qualquer mãe pode saber como é que está a escola do seu filho sobre a questão legal. E nós estaremos nos próximos meses, próximos dias, fazendo um trabalho de visitação ao corpo técnico, às unidades que não têm o seu credenciamento e a sua autorização. Isso nós vamos ter aí o apoio e o acompanhamento também do SINEP, que é o sindicato patronal, para que a gente possa efetivamente dar segurança, qualidade e responsabilidade às instituições que se propõem a trabalhar na educação. E também para a gente combater a concorrência desleal, porque aquela unidade que cumpre com tudo que a legislação diz, paga seus impostos, faz tudo, não é justo que ela concorra com quem não faz isso. Então nós vamos estar fazendo trabalho. Também nós já informamos na reunião passada que todas as unidades que estavam irregular foram encaminhadas para o Ministério Público. Essa semana o Dr. Miguel me ligou e já alguns processos cíveis já foram encaminhados, algumas escolas já estão fazendo a sua defesa e está sendo aberto um inquérito para cada unidade que não está dentro daquilo que deve estar no âmbito da legislação. Então são informações que eu quero passar para vocês porque eu penso que é importante. E a questão da nova legislação, das novas resoluções que nós estamos trabalhando, a do credenciamento, ela já foi publicada, e aí tem uma situação que eu quero tocar aqui antes de passar para o Ildevan. Ela foi publicada, se eu não estou enganado, dia 4, né, Anny? 5. Então, dia 5. A partir do dia 5, todo o processo ele vai entrar no Conselho Municipal de Educação. Anterior ao dia 5, ele segue o seu rito normal. Por quê? Porque vocês que protocolaram, quem protocolou antes da nova resolução. Então, ele segue o rito normal, como era antes. O que está acontecendo? Não sei porquê, mas eu já procurei a secretaria, passei essas informações, conversei com o secretário, com a secretária adjunta, com a diretora de ensino que estava aqui do meu lado. Houve devolução de processos que já tinham entrado aqui, que alguns eu acho que já tinham até instrução técnica. Não era isso que a secretaria, através da sua coordenadoria de legislação e norma, tinha que fazer. Ela tinha que dar continuidade no processo. Era simples. Mandando o processo de volta, achando que não vai ter trabalho, se enganou. Porque ele vai entrar no conselho, nós vamos fazer o checklist, ver se está tudo pronto, e ele vai vir para a secretaria. Então ele retorna para cá, não adianta mandar para lá de volta. As unidades que aconteceu isso, eu gostaria de dizer para vocês, para não atrapalhar a vida de vocês, que já não é fácil, para não causar nenhum imbróglio, vamos fazer o seguinte: a decisão que nós tomamos a nível de direção do conselho é que aqueles que foram devolvidos, que vocês já mudaram, já mexeram, venham ao conselho. Vamos protocolar lá para poder facilitar, para não dar mais trabalho para vocês, ok? Bom, agora sim, o professor Ildevan ele vai apresentar a nova resolução e pontuar algumas questões,
A resolução tem algumas modificações e é nessas modificações mais que ele vai se ater. Colocar à disposição de vocês. A nossa sede está aqui do lado, que vocês precisarem, a gente pode orientar, sem antes dizer para vocês que a responsabilidade de orientação da condução do processo de credenciamento e autorização, essa orientação é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Nós, enquanto conselho, estamos até fazendo isso, mas para ajudar vocês. Não cabe a nós essa tarefa, tá? Mas a gente está ajudando na medida do possível e não vamos deixar de ajudar, porque, como eu disse anteriormente, eu cheguei ao conselho e peguei escola com 3 anos, o processo pepericando aqui dentro da secretaria. E isso não é justo, não é legal e não soma para ninguém, tá? Então, quando a gente viu esse problema, a gente tomou essa atitude de refazer a resolução, mudar essas questões, porque nós vamos passar a acompanhar. E a partir de julho, eu sempre digo que vou parar, mas não paro, né? A partir de julho, provavelmente, o sistema eletrônico estará à disposição. Aí vai facilitar mais ainda, tá? Porque vai ser tudo digital. Agora, Hildervan, é com você. Professor Luiz, só um minutinho, por favor, Sim. sobre isso que o senhor falou aí. Então, aqueles processos que foi montado ainda, conforme a resolução de 2012, 28 de dezembro de 2012, que foi entrado e foi devolvido, eu tenho que arrumar ele novo, todinho, conforme a resolução 01 de 2019 Exatamente. e no conselho. Exatamente. Não é, veja bem. Devolvido. Aqueles que foram devolvidos. São poucas coisas que mudou de documento, praticamente nada. Tá? Então os documentos são o mesmo. O que pode acontecer é alguma certidão está vencida. Isso pode acontecer, tá? Eu achei a forma da devolução muito brusca. Pois é, isso foi um equívoco da coordenação aqui. Porque E a gente foi já falado conversou com assim, eles. não, toma, leva de volta, É. porque agora é o conselho. Nós vamos receber, mas vai voltar para Para o eles. conselho eu tenho que ligar e agendar, né? Isso. É uma semana após eu agendo para me receber para tentar atender as escolas. Protocolar, não. Para Então protocolar, não. eu posso O protocolar. atendimento que a gente está fazendo é que é agendado. Aí, ó, então não Tá. foi esclarecido muito bem, agora foi bem esclarecido. Eu protocolo, aí eu ligo, uma semana depois vai agendar para me receber para ver se eu atendi. Não. É isso? Não. Veja bem, para qualquer um de vocês protocolar o processo a qualquer momento, tá? Pode se dirigir ao conselho, levar o seu processo, um técnico nosso vai analisar, se estiver tudo ok. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês neste ponto, tá? Como diz o prefeito Emanuel Pinheiro, não vamos olhar pelo retrovisor, tá? Vamos olhar para frente. O que acontece? Chegou o processo para o conselho, um técnico nosso vai fazer a análise na hora, junto com vocês ali, para verificar se está tudo ok. Se não tiver faltando nenhum documento, se não tiver nenhum documento com data vencida, e qualquer outro tipo, por exemplo, não está carimbado, não está assinado, não está numerado, quer dizer, se não tiver nenhum probleminha, vai ser aceito o protocolo dele e o conselho encaminha para a secretaria para a instrução técnica, tá? Para atendimento, para esclarecimento de dúvidas, para ajudar no processo, quem não conhece a resolução, esse tipo de coisa, é agendado, a gente marca dentro da nossa agenda. Acontece que nós não somos muito no conselho, os nossos técnicos não são muitos, e a demanda ela é muito grande. Então, às vezes pode ser que demore aí 4, 5 dias para que a gente possa atender para essa consulta específica, tá? Para protocolar, não. Todo dia, a qualquer hora, dentro do horário comercial. De 8 às 12, de 14 às 18. Ok? Ok. Você queria falar alguma coisa? Não? Mais alguém? Então vamos lá, Edirvan. Boa tarde, senhoras, senhores, gestores aí das unidades educacionais privadas. Antes de iniciar, meu nome é Hildervan,
sou professor da rede municipal e também estadual de educação. A minha formação é física, né, e atualmente estou designado aqui para o Conselho Municipal de Educação. Antes de começar a resolução do 01, eu vou falar aqui, vou repassar duas informações aqui pertinentes, né, que estão no site do Conselho Municipal. Primeiro, relativo à questão do cadastro. Tá? Então, em relação ao cadastro, desculpe aí, gente, eu vou voltar aqui. Para acessar o site, né, o endereço é o cmecuiabá.com.br. Tá? Ou simplesmente lá na aba lá do Google, digitar CME Cuiabá. Digitou CME Cuiabá, você vai ter o link lá de acesso, clica sobre o link e você vai acessar ao site do Conselho. No site do Conselho tem lá a aba que vai ter o home, né, as notícias, os vídeos. Em relação aos vídeos, nós temos aqui, não foi acessível a página, tá? Vou retornar. Esse está bloqueado aqui. Então, vou passar aqui, nós temos nas unidades educacionais, tem parte do protocolo, unidades educacionais municipais, unidades educacionais estaduais e unidades educacionais privadas. Vocês acessam este link. Oi, me permite? Lá no protocolo, só para eles terem esse entendimento, lá no protocolo, apesar de nós não termos ainda o sistema, mas já mecanicamente nós estamos já colocando os processos que chegaram. Tá? Então, os processos que chegaram ao Conselho já estão sendo colocados lá, não é isso, Maria? Então, aqueles que protocolaram, vamos supor, aqui a Dora, ela protocolou o processo dela ontem. Tá? Hoje já vai estar ali que o processo foi protocolado e está, por exemplo, com o presidente para designar o encaminhamento dele. E ali vai dar o acompanhamento. Tá? Para cada setor que ele for, vai sendo informado para vocês o que está acontecendo. Outra coisa que a gente vai fazer, e que, aliás, que nós já estamos fazendo, é no momento que nós assinamos o ato e mandamos para a publicação, nós estamos informando a unidade educacional, tá? Para que ela saiba que o seu processo já foi aprovado, que está tudo ok. Tá? Depois eu tenho uma notícia no final para você. Vamos. Então aí, gente, unidades educacionais, tá? Lá nós temos dois links, um relativo que nós já passamos aqui, que é aquela tabela, que constam lá a situação de cada unidade educacional, e o outro para dar acesso ao cadastro. Nós estamos precisando deste cadastro para que nós tenhamos corretamente os e-mails de vocês, além de outros dados cadastrais, principalmente os e-mails, porque quando a gente está enviando os e-mails, a gente envia por unidade, por grupo, e alguns estão retornando porque eles não estão corretos. Tá? Então a gente pede que vocês possam preencher corretamente, né? Prestem bastante atenção na questão do preenchimento quanto ao e-mail, né? Para que não retorne esses e-mails. Então aqui é só clicar no link. Aí vocês vão acessar a página de cadastro das unidades educacionais privadas do Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá. Então lá tem local para vocês preencherem, certo? O nome da mantenedora, né? E outros dados pertinentes, né? E o e-mail também para que vocês possam preencher, certo? Alguma dúvida em relação à questão dos cadastros? Não? Outra parte aqui do site do Conselho é as leis, legislação, normas, atos autorizativos e outros. Tá? Então, a parte de legislação, vocês têm lá, Lei Municipal, a 5289, que institui o Sistema Municipal de Ensino, essa é uma lei de 2009. Tá?
a 5354, que institui, né, o Conselho Municipal de Educação, essa de 2010. Outras leis também pertinentes, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as resoluções. Tá? Tem todas as resoluções publicadas aqui e a atual, que é a Resolução Normativa 01 de 2019. Clique e vocês têm acesso a esta resolução. Aí vocês podem, né, ler, né, apreciar bem, né, este ato autorizativo. Bom, agora eu vou passar e vou pedir a permissão que eu fique em pé. Eu estou há 3 anos fora de sala de aula, mas o professor continua em mim. Né? Me sinto até meio sem jeito aqui sentado conversando com vocês. Tá? Eu vou pedir a permissão aqui que eu possa ficar mais à vontade aqui. Tá? Nós vamos falar aqui da 01, né, que essa foi publicada agora no dia 5 de abril de 2019. Eu vou fazer uma breve apresentação. Bom, em relação ao sistema, nós temos o Sistema Municipal de Ensino, que é constituído pelos órgãos, que é a Secretaria Municipal de Ensino e o Conselho Municipal de Ensino, e as instituições, que são as unidades educacionais, as públicas e as privadas. Né? E por lei, né, tanto instituído pela LDB, quanto pela lei do Sistema Municipal de Ensino, então as privadas, em relação ao Sistema Municipal de Ensino, ela abrange a educação infantil. E as municipais, a educação infantil mais o ensino fundamental. Tá? Então, nosso objetivo aí hoje, eu não tenho muito jeito com esse instrumento aqui, geralmente não sou muito amigável a ele. Eu não sei se minha voz é o suficiente para vocês poderem ouvir. Oi? Tá ótimo? Então, o objetivo é apresentar a resolução normativa 01 de 2019, né, que fixa normas para credenciamento das unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino. Né? Se vocês notarem aqui, gente, foi publicada em 5 de abril de 2019, né, no Diário Oficial de Contas, né, número 1590, páginas 132 e 136. Então passa a vigorar a partir do dia 5 de abril. Né? Como o presidente do Conselho falou, Luiz Batista, todos os processos que até então estavam tramitando, eles continuam tramitando normalmente, né? Os processos que entraram anteriormente à publicação da lei. Né? E a tramitação do processo é tanto na SME quanto no Conselho. O Conselho finaliza a tramitação desse processo. Tá? Então, todos os processos que tramitavam devem correr, né, o trâmite, né, de forma normal. E a partir do dia 5, a instrução é de acordo com a nova resolução. Então, nós temos os atos autorizativos, enquanto que a Secretaria Municipal de Educação é o órgão executivo, o Conselho é o órgão normativo. Então, os atos autorizativos de autorização para o funcionamento, né, das atividades nas unidades educacionais, cabe ao Conselho fazer esta função. Tá? Então, nós temos 2 tipos, né, relativos ao funcionamento das unidades, que é o credenciamento. O credenciamento, ele vai dizer que o prédio está apto a receber as atividades pedagógicas. É este o credenciamento. São os dados cadastrais. Se as salas estão de acordo, o mobiliário, tudo que existe ali, né, está apto para receber educação. Assim como o hospital está apto para receber aquilo que é referente à saúde e outros órgãos em geral, certo? E a autorização é o ato, né, que vai dar, né, um certificado para o funcionamento das atividades, tá? Das etapas e modalidades da educação básica. Né? No caso das unidades privadas, nós temos a educação infantil.
Então, está apta para funcionar para a educação infantil. As bases legais que são utilizadas aí, você vai ter lá na ementa, né, na parte inicial, preliminar da lei, que é a Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 211. Também a LDB, nos artigos 2º, 3º, 11 e 21, tá? Além de outras leis, como a Lei do Sistema Municipal de Ensino, o ECA, tá? A Lei do Conselho, tá? E também a 5.949, que é a lei que institui o Plano Municipal de Educação. A estrutura da Resolução 01 tem a parte preliminar, né, que é constituída da epígrafe, ementa e o preâmbulo, tá? E as outras partes, que é a parte normativa e a parte final, assim como uma estrutura normal de uma lei, certo? Então, a parte normativa, constituída aí de 50 artigos, distribuídos em 6 capítulos, tá? O primeiro capítulo é das disposições preliminares, são 4 artigos. O segundo capítulo do credenciamento, 9 artigos. O terceiro capítulo, recredenciamento, até então na anterior não tinha esse capítulo específico para o recredenciamento, tá? A instrução para o recredenciamento não tinha esse capítulo específico, nessa já passa a ter. Com 2 artigos, o capítulo 4 do rito processual e prazos, com 8 artigos, o 5 da suspensão e da cassação do credenciamento das unidades educacionais, com 9 artigos, e por último, das disposições gerais e transitórias, aí, com 18 artigos. Fechando, são 50 artigos. Então, vamos passar agora. Aqui não tem como a gente trabalhar toda a resolução, certo? A resolução está no site, vocês podem acessar, podem imprimir, né, e estudar bem a resolução, porque lá tem todas as instruções necessárias para o processo de credenciamento. Ela é específica para o credenciamento, então todas as instruções, algumas coisas são novas, como por exemplo a questão da entrada do processo agora, que passa a ser no conselho, né, depois do conselho segue para a secretaria, tá? Então essa é uma novidade. Esse é um destaque que aparece nessa resolução, certo? E as outras instruções pertinentes aos documentos, né? Não só do credenciamento, mas também do recredenciamento, mudança de denominação, mudança de endereço e mudança também de mantenedora, tá? Que na anterior não existia essas instruções, né? Essa passa a ter as instruções quanto a essas mudanças também. Tudo que é necessário e pertinente relativo a essas mudanças. Capítulo por capítulo, né, de forma bem resumida mesmo, aquilo que assim, é pertinente, né, que a gente pode comentar, e no final a gente pode conversar para tirar as dúvidas relativas a alguns pontos. Então, o capítulo 1 das disposições preliminares são 4 artigos, do 1º ao 4º, definição e qualificação da matéria com indicação do âmbito, né, de aplicação, né, onde que a lei vai ser utilizada. Né, qual a sua definição, o que ela qualifica e em que local ela vai ser utilizada. Então, o artigo 1º fala: o funcionamento da unidade educacional para a oferta da educação básica do Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá dependerá de criação formalizada, credenciamento da instituição e autorização. Então, são 3 objetos necessários para o funcionamento da unidade educacional, tá? Outra aí, o credenciamento dá-se a ato autorizativo expedido pelo Conselho Municipal de Educação, que é o órgão normativo, né, visando ao cadastramento da unidade educacional e possibilitando a mantida solicitar a autorização da educação básica que pretende ofertar. E o prazo continua, tanto na anterior quanto nessa, o prazo permanece de 10 anos, tá? Então, o prazo vigente para o credenciamento das unidades educacionais é de 10 anos. Capítulo 2 do credenciamento
Então vai do artigo 5º ao 13. Então tratam dos documentos e procedimentos relativos ao processo de credenciamento da unidade educacional. Aí o artigo 7º, lá vai constar: o requerimento para credenciamento da unidade educacional para funcionamento da educação básica do Sistema Municipal de Ensino será dirigido à presidência do Conselho Municipal de Cuiabá, devendo conter identificação da mantenedora e da mantida e objeto da solicitação, devidamente assinado. Tá? Então, assim, encaminhar em forma de ofício, um documento oficial, né, devidamente assinado e encaminhado à presidência do Conselho Municipal de Educação. O artigo 8º, o credenciamento da unidade educacional pública ou privada será emitido pelo Conselho Municipal de Cuiabá, mediante a comprovação de atendimento dos requisitos exigidos na presente resolução. Então, nessa daqui, os requisitos, as mudanças são pequenas, não são muitas, tá? Mas aqui nós separamos, né? Nós colocamos 2 parágrafos separados. Um relativo somente às unidades educacionais públicas, porque na antiga resolução, todos os documentos, tanto da unidade quanto da mantenedora ou do dirigente, ficavam juntos. Tá? Então, muitas vezes podia provocar algum problema, algum conflito. Nesta, não. Então, nós temos 2 parágrafos bem definidos. O parágrafo primeiro relativo somente às unidades educacionais públicas, e o parágrafo 2º somente às unidades educacionais privadas. Tá? Da seguinte forma, então, o inciso 1, somente aos documentos, requisitos necessários, a instrução necessária ao dirigente da unidade educacional, dirigente escolar, e da unidade educacional. E o parágrafo 2º, que é mais pertinente aqui às unidades privadas, tá? Em se tratando de unidade educacional privada, o processo deve ser instruído contendo da mantenedora e da unidade educacional. Claro que também dentro da mantenedora a gente sabe que a questão do dirigente também é pertinente, lá também tem a documentação do dirigente, tá? Mas a instrução é esta. Está totalmente separado, tá? Então você tem uma parte somente relativa à unidade educacional pública e a outra somente relativa à unidade educacional privada. Tá? Então presta atenção, porque já deram algumas confusões em relação a isso, dizendo que estava repetido. Não estava repetido, é diferente. Então você tem um parágrafo extremamente relativo à questão das unidades públicas e o outro somente para as unidades privadas. Aí no artigo 9 deste capítulo, ele vai dizer: o processo de solicitação para o credenciamento da unidade educacional se dará mediante análise de admissibilidade no Conselho Municipal de Cuiabá, conforme os documentos previstos nesta resolução. Então, a mantenedora, né, ele vai requerer, né, vai levar todo o processo instruído com os documentos necessários e fazer esse processo de admissibilidade no Conselho Municipal de Cuiabá. Vai protocolar o processo lá a partir do dia 5 de abril. Tá? Então, os novos processos que darão entrada é a partir agora do Conselho Municipal de Cuiabá. Então, serão protocolados somente os processos que atenderem aos requisitos dessa resolução. Então, serão conferidos documento por documento, né? E se os documentos forem pertinentes realmente para aqueles documentos necessários para o processo, serão protocolados esses processos. Tá? E após a admissibilidade, esse processo será conduzido e encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação. Alguma dúvida? Tudo bem? As escolas que já estão credenciadas no período de 10 anos, tem que refazer? Não, só quando findar o prazo do credenciamento. Tá? Aí quando findar o prazo de credenciamento, se ela quiser continuar, né, ofertando a educação básica, aí sim ela tem que pedir o recredenciamento, que é também um capítulo dentro dessa resolução.
O capítulo 3 da resolução fala sobre o recredenciamento da unidade educacional. Em relação, por exemplo, à questão do credenciamento. O credenciamento tem um prazo de vigência de 10 anos. A autorização tem um prazo de vigência de 5 anos. Tá? Então, durante um prazo de credenciamento, eu tenho 2 prazos de autorização. Então, aí sim, eu tenho que buscar, mesmo credenciado, eu tenho que buscar a renovação da autorização. Não, sim, sempre a gente salienta que antes de vencer, né, antes de vencer o prazo de vigência, tanto do credenciamento quanto da autorização, né, deve-se pedir, né, tem um prazo específico, são 180 dias, né, antes de finalizar o prazo de vencimento de vigência desses atos autorizativos, tem que ser requisitado, né, o novo, ou a autorização, a renovação da autorização, ou o recredenciamento. Né, tá lá, então sempre nós iniciamos os artigos lá com essa pertinência, tá, relativos a essas questões. Então, 180 dias antes, porque 180 dias é um prazo que dá um trâmite normal, dá tempo, né, principalmente relativos às questões de certificados que têm prazos específicos, né, e se, no caso, você ter uma diligência, ter o tempo necessário para que se possa iniciar as atividades do ano subsequente no prazo correto, autorizado, né, e credenciado, certo? Então, receber o processo, tanto quando a gente recebe também o processo, o conselho, serão verificadas as páginas, tá? Essas páginas agora elas são instruídas para que venham já numeradas, tá? Então, ao receber o processo, a Secretaria Municipal deverá verificar se as páginas estão devidamente numeradas. O conselho também vai fazer essa verificação, tá? Se as páginas do processo estão numeradas e rubricadas pela unidade educacional. Então, vai caber ao Conselho também, à SME, a Secretaria Municipal, dar continuidade, né, a esse processo. Então, acrescentar, o que vai acontecer é acrescentar uma página ao final do processo, com um comprovante de recebimento datado, rubricado e carimbado pelo setor responsável na qual recebeu o processo. Tá? Então, a instrução agora é para que o processo já venha numerado e rubricado da unidade educacional. Certo? E quando, no caso de uma diligência, né, por falta de algum documento ou que um documento não esteja correto, esse processo retornar, né, no caso, quando o processo for diligenciado, em hipótese alguma, as folhas deverão ser retiradas e ou substituídas deste processo, apenas acrescentadas ao final, devidamente paginadas e assinadas. Tá? Então, o não cumprimento deste parágrafo acarretará na devolução imediata do processo ao setor. Tá? Então, devolveu para a escola dá continuidade, não retirar as folhas do processo. Mantenham as folhas, porque o processo ele tem que ter a numeração contínua, ele é paginado. Então, o que está errado, permaneça-se lá, mas corrija acrescentando ao final. Assine, date e assina e retorne o processo, para que ele possa ser analisado novamente. Capítulo 3 do recredenciamento. Aqui nós temos 2 artigos relativos ao capítulo 3, a instrução, são do capítulo do artigo 14 ao 15, trata os documentos e procedimentos relativos ao processo de recredenciamento da unidade educacional. Tá? Esse daqui é um capítulo novo nessa resolução, na anterior não existia. Na anterior ele continha dentro de um artigo, tá? Mas não tinha instrução. Nesse daqui já vem com a devida instrução quanto ao processo. Então, o artigo 14, para garantir a continuidade da oferta, a mantenedora ou dirigente escolar, a mantenedora no caso da unidade particular, unidade privada, dirigente escolar no caso da unidade pública. Tá? Deverá solicitar o credenciamento 180 dias, na anterior era de 150 dias, antes de findar o prazo concedido no ato de credenciamento.
tá? Mediante processo instruído, conforme disposto no artigo 8º. O artigo 8º, onde vem, né, mostra que o artigo 8º é aquele onde tem todos, aqui, esse é o artigo 8º, onde tem toda a instrução para credenciamento da unidade educacional. Então, além daqueles documentos, quando for fazer o recredenciamento, além desses documentos que contêm o credenciamento, são acrescentados também outros documentos. São acrescentados uma cópia do ato de credenciamento da unidade educacional, né, o ato de que já tinha que ela já tem um credenciamento, e em se tratando da unidade educacional, quando houver alguma alteração na estrutura física do estabelecimento, tais como reforma, ampliação ou obra, ainda não acabada no período de vigência do credenciamento, deve ser anexado ao processo o projeto de execução constando no cronograma com prazo de conclusão da obra assinado por profissional habilitado. Tá? Alguma dúvida? Quando se trata aqui da mantenedora, instituição privada, a letra F, documentos que comprovem a aquisição ou doação de bens patrimoniais e equipamentos disponíveis. Se já teve 10 anos lá credenciada, ou que seja 2, 3, muitas vezes a gente, eu não vou dizer que sou eu, meu caso, as escolas que eu atendo, não tem mais aquela nota fiscal, não tem um comprovante de compra e venda, daquela nota fiscal, e daí? Qual que é o documento que vai anexar? A gente sempre colocava uma justificativa. Ou, vamos aqui na EXTA, que só tem gente das escolas privadas. Hoje eu negociei com o pai do meu aluno. Não, ele está me devendo. Não, ele vai lá na loja e compra o móvel que eu estou precisando, ali que eu estou precisando para dentro da escola. A nota não vai sair no nome da escola, nem no meu, é no dele. Não é doação, foi uma permuta, uma troca. Então, existe casos e casos. Agora, para quem vai entrar no credenciamento agora e tem 2 ou 3 anos que adquiriu, eu não sei se ainda tem a nota fiscal ou se a loja tem uma segunda via para fornecer. Sim, nesse caso, o processo é passar, né? A pessoa passa para o nome da escola, certo? Tem... Célia, talvez seja a mesma diretriz que o Conselho Estadual. Talvez o senhor possa nos esclarecer. Perante o Conselho de Educação Estadual, o diretor dá a declaração que os bens tal... Não, mas aqui não vale, tem que ser nota fiscal. Eu já tirei a dúvida. Não, é uma declaração. Toda vida foi uma declaração do Conselho Municipal. Pessoal, tentar ajudar aqui. O que acontece? Um dos pré-requisitos que está na questão do credenciamento é o cuidado com a sua secretaria. Como é que está a secretaria, como é que ela está montada, é um dos itens que está lá. Tá? Essa questão de cuidado com documentos que são fundamentais para a instituição, a secretaria tem que ter. Mas isso eu não vou entrar, isso é um problema de cada unidade. O que acontece? Na falta da nota fiscal ou de algum equipamento, vamos supor, eu sou dono da escola, o Júnior está me devendo lá e ele tem uma fábrica de móveis. Eu vou lá e pego uma mesa. Tá? Por mais que tenha sido ele que deu a mesa, ele vai fazer um ato de doação para aquela instituição, sem problema nenhum. Tá? Não interessa a quem proporcionou a chegada dessa mesa, interessa que você tenha esse ato de doação. E na questão de não ter essas notas, tá? O que acontece? Se a unidade está se recredenciando de novo, tá? Se não é mais um processo inicial, é óbvio que quando, e aí vai de quem vai analisar a instrução do processo, que quando essa entidade, a primeira vez, fez o seu credenciamento, ela apresentou essas notas. Tá? Então, é uma questão da gente ter razoabilidade nas coisas. Tá? Quem vai trabalhar
com esse instrumento, com esse processo, quem vai instruir esse processo, vai ver da forma legal o que vai fazer. Se é uma declaração como o Conselho Estadual faz, tá? Ou qual outro tipo de documento que ele vai estar exigindo. Tá? Mas não vai ser pela questão de não ter o comprovante naquele momento, e aí eu estou sendo bem específico, a unidade que já está credenciada e vai renovar credenciamento, tá? Pode acontecer isso, de ter perdido, choveu, molhou, alguma coisa assim. Tá? Então, se acontecer isso, eu penso que a gente tem que trabalhar com a questão da razoabilidade, e a pessoa que vai estar instruindo o processo vai dizer, ó, você vai ter que me apresentar alguma coisa. Tem uma certidão, que é a certidão negativa, na justiça. Quando a instituição não tem essa certidão, ela apresenta o termo de negociação que está sendo feito lá para substituir. Tá? Então é isso que a gente vai ter que fazer. A gente tem que ter calma e razoabilidade nas coisas que a gente vai fazer, sem ferir os parâmetros legais. Tá? Em relação à questão dos equipamentos, né, dos equipamentos pedagógicos de informáticas das unidades, essa parte de instrução de equipamento, de arquivamento também, realmente ela está colocada na de autorização. A resolução de autorização fala dessa questão dessa documentação. Né? Mas veja, hoje, por exemplo, a documentação, hoje você não precisa nem ter uma nota fiscal, só tem que ter um número da nota fiscal e acessar quando você quiser no site específico, no site eletrônico. Você tem uma nota eletrônica, né? Agora, claro que toda unidade, eu acho que toda empresa, ela tem um controle, né, dos equipamentos que ela já tem. E aquele controle, o inventário, exatamente, o inventário dos equipamentos e anexado aos documentos, né, as notas fiscais pertinentes e aos números de notas. Tá? Desde que tenha uma declaração, né, de que seja transferido esses equipamentos. Né? A forma como é transferido, isso acontece lá na unidade. Né? De que forma? Desde que seja uma forma legal. Né, gente? A gente está tratando dentro da legalidade. Bom, continuando aí. O capítulo 4, o rito processual e prazos, né, vai do artigo 16 ao 23, trata do trâmite processual, unidade educacional, conselho ESME. Né, e por final o conselho que vai promulgar a resolução específica, né, do ato autorizativo. E os seus devidos prazos com vistas à instrução do processo, o processo é instruído, são todas as documentações pertinentes ao processo, né, tudo ali que está descrito, né, que são exigidos, né, dentro da resolução, essa é a instrução do processo, né, a forma como ele é montado. A análise dos documentos, a verificação, essa análise dos documentos acontece lá diante no protocolo, né, no momento em que é protocolado o processo. Depois a verificação prévia e a visita em loco também. A verificação prévia também faz uma análise documental, mas além dela tem a visita em loco. A visita em loco vai comprovar, né, como aqueles documentos, tudo aquilo que está descrito nos documentos, se realmente é verdade, se é verídico, né, aquilo que está lá descrito. E a informação técnica tanto da SME quanto a informação técnica também do Conselho Municipal para parecer do relator, porque vai ser apreciado pelos conselheiros. Tá? Aí, lá no Conselho nós temos as câmaras pertinentes, né? a Câmara de Educação Infantil, aqui o professor Geraldo, né? Ele é o presidente da Câmara Infantil de Educação, e a Câmara de Ensino Fundamental, que é
Oswaldo, né? O conselheiro Oswaldo. Tá? O artigo 16, a mantenedora ou o dirigente escolar deve solicitar o pedido de credenciamento, né? Aqui o prazo já foi colocado, 180 dias antes de iniciar as atividades educacionais. Esse documento, o requerimento, deve ser protocolado no Conselho e encaminhado à presidência do Conselho. É muito pertinente o documento, está lá, encaminhado ao presidente, né, à presidência do Conselho Municipal de Cuiabá, né, devidamente formalizado, certo? E assinado também. Artigo 22, o processo de solicitação de credenciamento da unidade educacional será concomitante ao processo de solicitação da autorização. Os dois processos caminham junto, tanto de credenciamento quanto de autorização, tá? Em pastas separadas, mas eles caminham, né, eles caminham juntos, esses dois processos, tá? O credenciamento, ele vai verificar o estabelecimento, a forma física do estabelecimento e a autorização para autorizar a atividade. Capítulo 5 da suspensão e da cassação do credenciamento da unidade educacional, que são as penalidades previstas na resolução. Então, vai do artigo 24 ao 32, trata dos procedimentos relativos aos processos de apuração de irregularidades. Aí o artigo 24 vai falar: o credenciamento ou recredenciamento da unidade educacional tem prazo de validade determinado, podendo ser suspenso ou cassado a qualquer tempo, mediante o processo de apuração de irregularidades cometidas pela mantenedora e ou dirigente escolar, assegurado o contraditório nos termos da lei. O artigo 30, o ato de descredenciamento da unidade educacional pública ou privada deve ser concomitante também ao ato de cassação, de autorização das etapas ou modalidades ofertadas ali, né, pela unidade. O artigo 31, se o processo que gerar a cassação e descredenciamento apontar indícios de danos à comunidade por parte dos dirigentes da unidade educacional pública ou privada, cópia do processo deve ser remetida ao Ministério Público Estadual. O artigo 32, não será concedido o credenciamento para a unidade educacional pelo prazo de 5 anos a mantenedora, pessoa física ou jurídica, que tenha sido responsabilizada em processo administrativo sobre irregularidades da instituição. E o parágrafo 1º, o disposto no caput também se aplica à unidade educacional que mantenham como dirigente ou proprietários pessoas que venham a ser responsáveis por irregularidades em outras unidades educacionais, comprovadas em processos administrativos. E por último, o capítulo 6, das disposições gerais e transitórias, tá? Aqui nós não temos só as transitórias, mas também gerais, tá? Aqui nós acrescentamos as instruções necessárias quanto aos processos de mudança de endereço, de denominação e também de mantenedora, porque esses processos também são instruídos, certo? Então nós temos lá do artigo 33 ao artigo 50, compreende as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas estabelecidas. Que também é acrescido, né, 3 artigos aí. O 33, relativo, são as instruções quanto à mudança de endereço ou da sede, né, da unidade educacional. Até então, na anterior, não existia esse artigo ou esta instrução. O artigo 34 são as instruções quanto à mudança de denominação da unidade educacional. E o artigo 35, relativo à mudança de mantenedora. Tá? Então, qualquer forma de mudança, né, qualquer mudança que acontecer, aí nós temos o artigo 36 que vai dizer o seguinte: após a publicação do ato pelo Conselho Municipal de Cuiabá, as alterações operadas nos artigos 33, 34 e 35 obrigam a unidade educacional beneficiária a fazer de imediato as adaptações regimentais e de escrituração escolar correspondente, inclusive a estatutária, nos casos em que couber. Ou seja, tem lá
teve a mudança lá de endereço, mudança de mantenedora, mudança de denominação, ela também tem que fazer essas mudanças dentro do seu regimento. Tá? Quando a gente fala das mudanças regimentais, com certeza o PPP está envolvido, né? Porque o regimento ele vai regulamentar o PPP. Tá? Então, essas mudanças têm que ocorrer, e além dessas mudanças regimentais, também as mudanças de escrituração da unidade educacional. O artigo 40, a publicidade de decisão colegiada de credenciamento e de recredenciamento da unidade educacional e autorização de etapas e ou modalidades será identificada por meio de numeração sequencial, seguida do ano civil de sua expedição, conforme a expressão resolução número tal, do ano tal, Conselho Municipal de Cuiabá. Todas as decisões do Conselho serão encaminhadas para publicação no Diário Oficial Eletrônico até 5 dias úteis após a reunião em que o processo foi aprovado. O 43, as unidades educacionais públicas ou privadas, uma vez credenciadas, deverão estar atentas na busca dos requisitos para o recredenciamento em tempo hábil. Então, prazo de vigência do credenciamento de 10 anos. Antes de finalizar a unidade na educacional mantenedora, ela decide continuar com a oferta. Nesse caso, nessa decisão, vou continuar com a oferta, então antes ela tem que instruir o processo. E esse período é de 180 dias antes de finalizar o prazo de vigência dos atos autorizativos, seja tanto do credenciamento quanto da autorização. Toda unidade educacional pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá, em funcionamento, fica sujeita à supervisão, fiscalização e avaliação pelos órgãos responsáveis do Sistema Municipal de Ensino. E o artigo 50, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, principalmente a Resolução Normativa número 2 de 2012. Então ela passa a vigorar a partir da data da sua publicação. No caso, foi no dia 5 de abril de 2019. Bom, gente, muito obrigado. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês, tá? A gente sente um pouco assim, acho que com o tempo a gente vai melhorando esse relacionamento. Eu espero participar mais desse processo com vocês. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho. Não deu para falar muito, vou abandonar isso. Eu não tenho um bom relacionamento com eles. Então, eu acho que não tem como responder todas as dúvidas, né? O tempo é muito curto. Nós tivemos uma formação do Conselho com a SME durante 3 dias e mesmo assim não houve tempo hábil para falar tudo que é pertinente. São muitas dúvidas, né? E o Conselho, né, como o Luiz falou, está aberto para retirar essas dúvidas relativas a esses atos autorizativos. Tá? Espero poder ter colaborado um pouquinho com isso. Estamos aí abertos para retirar essas dúvidas que vocês têm nesse momento. Tá? Muito obrigado. Há pergunta, gente, ou não? Se não há... bom, então vamos lá. Eu disse que eu tinha uma novidade para vocês no final. E nós estávamos pensando no ano passado na questão da justiça. Né? Não é justo as unidades que estão tudo certinho e nós temos as unidades que não estão e estão aí trabalhando da mesma forma. Conversando com o professor Júnior, eu falei para ele, nós precisamos criar alguma coisa nesse sentido. E nos veio um certificado, um selo, alguma coisa nesse sentido e nós criamos. Nós pretendemos no mês, provavelmente de outubro, estar chamando as unidades educacionais do sistema da rede privada para que a gente possa entregar este selo aonde vocês vão poder colocar num quadro e colocar lá na sua recepção ou onde vocês bem entenderem, mas que fique visível para que os pais dos seus alunos possam ver que com vocês está tudo legal. E em cima disso nós vamos trabalhar
e combater as unidades que estão irregulares. Tá? A gente pretende fazer essa entrega desse documento no mês de outubro, tendo em vista que, normalmente, as unidades privadas, em outubro, começam o seu planejamento de propaganda, de mídia, enfim, todo o processo de captação de novos alunos começa a ser planejado ou aí, ou deflagrado aí. Então, nesse sentido é que a gente vai estar fazendo isso. Vamos fazer disso um ato solene, para que a gente possa fazer essa entrega desses selos de legalidade. No mais, a gente agradece a presença de vocês. Se vocês não tiverem nada para nos perguntar, e dizer para vocês que nós continuamos à disposição de vocês. Aquilo que nós pudermos fazer, nós estaremos fazendo. Sempre dentro da legalidade, dentro do nosso arcabouço legal, porque essa é uma das coisas do qual eu não abro mão. Tá? O que é legal, o que não é, não é. Ok, gente? Obrigado, bom trabalho para vocês.